Fala, povo! Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Pedro Nery. Estamos aqui de volta no canal Arte com Graça. Eu tô sumido porque isso cansa, a verdade é essa. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com alguém, se inscreva no canal e aí você me ajuda a ter força para continuar produzindo conteúdo para vocês. Aqui a gente fala de música, de literatura, de arte de uma forma geral, melhor dizendo. E assim, ó, o vídeo vai subir assim mesmo, sem edição, sem nada, porque é para ser rápido. Eu queria falar hoje, eu tô aqui com meu violão estudando e tenho visto, né, durante essa semana aí, algumas declarações com relação ao meio acadêmico. Eu sou músico, né, sou formado em música, fiz bacharel em música, vivo no meio acadêmico, estou terminando minha pós-graduação, então, querendo ou não, você gostando ou não, eu estou no meu lugar de fala. Então vamos para o assunto do vídeo de hoje. Eu vi que teve muita polêmica, né, ao redor daquele vídeo, né, da fala do André Valadão, onde ele fala sobre os pais direcionarem os filhos para a vida acadêmica, né, ou melhor dizendo, evitar, né, se os pais perceberem que a vida acadêmica, a faculdade, vai atrapalhar o crescimento espiritual do filho, é melhor que ele não vá para a faculdade. E vamos lá. Vi alguns vídeos e um vídeo específico me chamou minha atenção. Eu não vou citar o nome do cara aqui, não vou citar o perfil, mas ele dizia o seguinte, que nós evangélicos, que nós os cristãos, temos um certo, talvez a gente pode colocar entre aspas aqui, um certo medo, né, do conhecimento. E aí isso me trouxe à memória algumas coisas que eu queria compartilhar com você. O primeiro ponto, muitas das grandes faculdades, muitas das grandes e principais faculdades ao redor do mundo foram criadas e fundadas, sustentadas muito tempo por cristãos intelectuais. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto, por muito tempo mesmo, muito tempo, para você que de repente ficou perdido nesse monte de vídeo, nesse monte de conteúdo na internet, mas por muito tempo mesmo, a teologia foi a mãe de todas as ciências. E eu acredito ainda que ela não deixou de ser. Depois do iluminismo, muita coisa mudou, mas a gente sabe, e se você estudar e pesquisar, você vai ver também que ainda é difícil tirar esse mérito da teologia, né? Independente da vertente que você acredita, ou da vertente que você segue, da vertente que você mais se identifica. A teologia, por si só, ela é mãe de todas as ciências. Um outro ponto. Eu vi uma postagem, né, um post no Instagram do Franklin Ferreira, e eu achei muito interessante e queria trazer isso para você, depois você vai lá dar uma olhada, que ele fala, inclusive, do cristianismo influenciando a cultura do futebol. Né, onde, tanto no Brasil e quanto em outros países, né, na Escócia, na Inglaterra, muitos times de futebol foram influenciados pela cultura do cristianismo. Agora pensa comigo, como que nós, cristãos, podemos ter medo do conhecimento? Podemos ter medo do acesso ao conhecimento? Obviamente, uma geração inteira, né, muitas pessoas foram impactadas de forma negativa com a falta do acesso ao conhecimento. Mas isso não quer dizer que nós, como cristãos, temos medo do conhecimento. Talvez alguns pastores, alguns líderes espirituais, e isso não se restringe única e exclusivamente ao meio gospel ou cristão, mas muita gente ainda abusa e aproveita, né, da falta de conhecimento de algumas pessoas. Isso é verdade. Mas nós cristãos, de maneira nenhuma, temos medo do conhecimento. Nós não podemos aceitar isso. Então, assim, fiquem atentos. Por quê? A Bíblia mesmo, Deus, através da Bíblia e dos autores bíblicos, vai nos incentivar a busca do conhecimento. E tem um conhecimento que está acima de todos eles, né? Por exemplo, não vou fazer aqui uma defesa explícita e nem muito aberta a fala do André Valadão, mas olha o que a Bíblia diz, que o povo de Deus, o povo
perece por falta de conhecimento. A Bíblia vai falar em 1 Pedro, se eu não me engano, na primeira carta de Pedro, no último versículo ali, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Esse conhecimento de Cristo está acima de todo e qualquer conhecimento, porque é o conhecimento que vai nos trazer a salvação, que vai nos dar meios, não vou nem falar de mediar, mas de entender a complexidade da vida e da nossa humanidade e nos render a Cristo, que é a única forma e a única viabilidade de salvação do ser humano. Então, assim, nós precisamos colocar o pé no chão, mas sem esquecer desse avanço, desse progresso do cristianismo na nossa vida de forma pública. Obviamente, algumas pessoas têm dificuldade, mas a responsabilidade das pessoas que estão na vanguarda desse processo é de fato compartilhar, acessar o conhecimento, compartilhar para que outras pessoas não se percam, para que muitas pessoas possam ser salvas através do Evangelho. O Evangelho por si só é uma fonte de conhecimento. Então, assim, é triste duas coisas, né, que fica óbvia. É triste nós termos né, essa experiência negativa com relação ao conhecimento do Evangelho. Eu estou falando de Bíblia mesmo, no caso, o cristão não ter a sagacidade, como que eu posso dizer, a astúcia de conhecer a Bíblia, para que não evite esse tipo de coisa. Para que a gente não consegue evitar esse tipo de comentário de uma forma mais concisa. E eu não vou falar do enfrentamento, eu vou falar do posicionamento em firmeza. Não, eu não tenho medo do conhecimento. Não é possível. Porque nós precisamos buscar conhecimento. A Bíblia vai nos incentivar a isso. Então essa realidade, onde uma geração, duas, três, ou esse grupo de pessoas que não tiveram acesso, não quer dizer que eles tiveram medo. Simplesmente, entendo eu, que foram impossibilitados de alguma forma, né? Seja pela cultura, seja pela época, né? Seja pelas limitações financeiras, porque isso também custa caro, né? Desde sempre o conhecimento custa muito caro, mas não quer dizer que nós temos medo do conhecimento. E aí o outro ponto que é muito triste é ver que o lado intelectual, atualmente falando, enxerga o cristão como um coitado, um incapaz, né? Um ser incapaz de pensar por si só e defender a fé que tem. Infelizmente, eu vivo isso, não tenho medo de errar e de falar isso. Eu conheço o meio acadêmico, vivo e passei por muito tempo dentro da faculdade, hoje ainda estudando, eu sei do que eu estou falando. Infelizmente, as faculdades, nesse caso, nós devemos nos resguardar do ambiente que foi gerado dentro da faculdade, o cristão. Porque, por exemplo, dentro da faculdade você sofre. Tem um livro do Augusto Nicodemos que vai falar muito sobre isso. E o André Valadão simplesmente sintetizou o que o Augusto Nicodemos falou no livro dele. A faculdade influencia diretamente você a ter alguns comportamentos para ser aceito. Por exemplo, a faculdade vai fomentar filosofias militantes que vão contra o Evangelho. E isso não quer dizer que nós temos medo do conhecimento. Nós precisamos resguardar a nossa família. Esse é o principal ponto. Nós não temos medo. Nós precisamos escolher bem onde nós vamos colocar os nossos filhos, onde nós vamos, os meios e os lugares, os ambientes onde nós vamos frequentar, com quem nós vamos debater a nossa fé, com quem nós vamos conversar sobre qualquer assunto. Porque eu não posso simplesmente entrar num lugar hostil se de repente um adolescente não tem condições de se defender lá dentro. Eu não posso permitir isso. Obviamente, nesse ponto, o André Valadão está certo. Então, assim, e hoje, infelizmente, a faculdade virou, como que eu posso dizer? Um polo de disseminação de filosofia anticristã, feminista, comunista, tudo que você pensar de ruim ou oposto ao cristianismo. Então, o que eu recomendo?
E aqui eu finalizo o vídeo, nós podemos conversar sobre isso num outro momento, com mais tempo, com mais clareza, eu posso trazer mais conteúdo. Deixa aqui embaixo para mim o seu posicionamento com relação a isso, quero saber o que você pensa também. Mas o que eu recomendo? Que antes de qualquer coisa que seja aparentemente hostil, que antes de conhecer qualquer coisa, qualquer cultura, qualquer filosofia aparentemente hostil, nós cristãos, você que é pai, você que é estudante, você que frequenta esse meio acadêmico, deve e precisa, por obrigação, por responsabilidade, uma coisa que eu sempre falo, ler a Bíblia. Então assim, eu preciso conhecer a fé que eu professo, eu preciso conhecer as doutrinas, eu preciso conhecer a filosofia do cristianismo, eu preciso entender qual é a dinâmica de tudo isso, como foi que aconteceu tudo isso, como algumas pessoas foram privadas desse tipo de conhecimento, o porquê que algumas gerações foram influenciadas de forma negativa, ou porquê que outras gerações não tiveram acesso ao conhecimento que eu tenho acesso hoje, e facilitar, deixar fluir esse conhecimento através de você. Eu não posso simplesmente sentar na cadeira da faculdade e ouvir de uma forma no automático, simplesmente absorver tudo que um professor fala, que inclusive vai contra a minha fé. Eu tive problemas na faculdade, não só com os professores, mas com os meus colegas de sala, por exemplo, simplesmente porque eu tive um posicionamento cristão. E isso impactou e impacta a minha vida até hoje, influencia a minha vida até hoje. Eu sou músico, tem lugares que eu não vou, não é porque eu não quero, porque eu não posso, é porque simplesmente as pessoas entendem que eu sou careta da gig, por exemplo, ou que eu vou estragar o rolê deles. E assim, uma dica que eu vou deixar aqui, eu não quero que você seja um cristão chato. Seja acessível, mas tenha domínio pleno daquilo que você acredita. Leia a Bíblia, não deixe que ninguém te engane. Nem os líderes e nem os professores, né, dentro da sala de aula, dentro da faculdade. Porque veja bem, hoje é claro, nítido e é óbvio que para você ser bem aceito no meio acadêmico e ser conhecido ou reconhecido como intelectual, você tem que ser, no mínimo, um esquerdista. Então, assim, é de se pensar como devemos nos posicionar. Eu não acredito que o André Valadão esteja 100% errado no posicionamento dele. Eu não acredito nisso. Talvez você tenha visto o vídeo, tenha visto algumas críticas com relação a isso, mas o ponto é, onde ou quais são os ambientes que os nossos filhos estão frequentando? Quais são os ambientes que eu, enquanto acadêmico, enquanto músico, enquanto alguém que produz arte, que vive ou precisa se inovar para viver da arte constantemente, quais são os meios que eu estou vivendo? Quais são as coisas que eu estou consumindo? Quais são as coisas que estão me influenciando? Quais são as coisas que dão norte para a minha vida? Qual é o propósito de tudo isso? Pensa nisso, tá bom? Eu quero deixar meu abraço, leia a Bíblia, né? Antes de finalizar o vídeo, leia a Bíblia. Você que é cristão, leia a Bíblia. Não tenha medo de se posicionar como cristão, porque essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Você que vive uma vida cristã, não se perca na faculdade, não se perca no meio acadêmico, não se perca na universidade, não se perca para ser aceito nesse meio, não tenha medo, não seja medroso de se posicionar de forma firme, clara, decidida. Por quê? Isso vai te levar para lugares onde você não imagina. Obviamente é difícil, eu passei por isso, sei como é, né? Em alguns momentos eu passo ainda, mas não tenha medo de se posicionar. Seja acessível, seja responsável com a fé que você declara, com a fé que você professa e não tenha medo. Siga adiante, busque sim o conhecimento acadêmico, busque sim o conhecimento bíblico, se for possível, busque sim o conhecimento teológico e não deixe que nem a faculdade te tire do caminho, né, daquilo que nós acreditamos enquanto evangelho, e também não deixe que não seja subserviente com aquilo que os líderes dentro da igreja, os pastores estão falando. Não seja um absolutista naquilo que ou o pastor ou o seu líder está falando, ou o seu professor na faculdade. Procure, seja curioso, questione, ore, leia a Bíblia, porque eu passei por isso.
Você vai ter respostas claras e concretas a partir do entendimento bíblico. E você vai alcançar isso se você ler Bíblia e orar. Esse é meu recado hoje. Então assim, não tenha medo do conhecimento, se posicione, seja acessível, não tenha medo de conversar, mas também não vá para um debate, não vá para ambientes hostis sem estar preparado para isso. Você que é pai, você que é mãe, observe a conduta do seu filho, observe com quem ele está andando, quem são as pessoas que influenciam ele. Olha o tipo de conteúdo que ele está consumindo na internet, o tipo de coisa de vídeo que ele está vendo, quem são as pessoas que estão influenciando ele, quais são o tipo de música que ele está ouvindo, os tipos de livro que ele está lendo. Acompanha tudo isso com leitura bíblica, com devocional, com conversas dentro de casa. Então assim, é de se preocupar, é preocupante, porque nós precisamos nos posicionar. O meio acadêmico, o meio intelectual, infelizmente, se perdeu. Muitos cristãos se perderam nessa trajetória, nessa transição da vida do adolescente para a fase adulta na universidade. Perdemos a mão. Obviamente, eu não quero julgar ninguém, mas nós somos falhos, nós erramos, inclusive como cristãos. Nós pecamos, nós somos humanos também, mas não deixe que isso venha atrapalhar a sua vida, a sua carreira, a sua vida ministerial, o seu crescimento espiritual e o seu entendimento bíblico sobre todas essas coisas. Perceba as coisas, né? Busque conhecimento e se entregue de fato para aquilo que Deus chamou você para fazer. Mas não perca a sua identidade naquilo que você precisa fazer de forma secular, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe sua casa, sua vida, seu ministério e que você cresça infinitamente mais em Cristo Jesus. Abraço e até mais. Deixe seu like aqui no vídeo.